Olá, bem-vindos à Academia Continente. O meu nome é Maria Fernández e hoje venho falar sobre Baby-led weaning. O Baby-led weaning poderia traduzir-se como o início da alimentação complementar dirigida pelo bebê, porque é o próprio bebê quem nos vai indicar quando está preparado para adicionar os alimentos ao leite materno ou de fórmula. Em termos de parentalidade, os pais olham para os seus bebês como seres únicos, que precisam de estímulos também únicos. Por isso, querem aprender a ler os seus bebês e dar-lhes aquilo que eles precisam em cada momento para crescerem saudáveis. Cada vez mais as pessoas procuram soluções que as protejam das doenças e da obesidade e que sejam mais sustentáveis. O bebê vai se autorregulando. É uma forma de alimentação baseada no respeito pelos instintos do bebê, porque os pais têm todo o interesse em que os seus bebês desenvolvam as suas capacidades. Este método também os vai ajudar neste sentido, porque vamos fomentar a autonomia dos bebês. O leite materno ou de fórmula continua a ser o alimento principal até os 12 meses de vida e deverá continuar a ser oferecido em livre demanda. Nas primeiras semanas, costumo recomendar às famílias para se sentarem à mesa com os seus bebês sem grandes expectativas. Ofereçam os alimentos e observem como é que os vossos bebês reagem. Depois, podemos ir utilizando essas informações para ter a melhor experiência possível durante a refeição. Muito importante, não devemos apressar nem pressionar o bebê. Lembrem-se que os vossos bebês estão a aprender a comer. O Baby-led weaning já é algo muito natural em outros países, enquanto abordagem alternativa à tradicional e com benefícios evidentes. Há evidências de que existe uma menor agitação durante a refeição e que é uma resposta mais acertada aos sinais de fome e de saciedade do bebê. Quando cedemos o controle da alimentação ao bebê, o estamos a colocar no caminho certo para uma relação mais saudável com a comida, e isto vai se refletir ao longo de toda a vida. O Baby-led weaning incentiva a ingestão dos alimentos como uma experiência multissensorial, em que o bebê desfruta da cor, dos aromas, do sabor e da textura dos alimentos de forma individual. Promovemos o momento da refeição familiar e permitimos que o bebê participe nela. Oferecemos alimentos saudáveis, seguros e variados, e o bebê vai aprender através da imitação. A família melhora os seus hábitos alimentares e poupamos imenso tempo porque preparamos a mesma comida para todos, claro, para o bebê devidamente adaptada. Também apresenta excelentes resultados na aprendizagem e na receptividade dos alimentos no seu estado natural, tornando a sua introdução num processo natural e bem-sucedido. Então, quando e como começar? Sabemos que um bebê está preparado quando o sentamos no colo ou, por exemplo, com algum apoio na cadeira e ele se mantém sentado, direito e erguido. Em termos de coordenação, o bebê deve ser capaz de agarrar objetos e os levar à boca intencionalmente. Outro sinal que nos indica que o bebê começa a estar preparado é o desaparecimento do reflexo de extrusão. O reflexo de extrusão é aquele que acontece quando eu coloco um objeto firme dentro da boca do bebê, pode ser uma colher, e o bebê a empurra com a língua. O facto de ainda estar muito ativo significa que o bebê não tem coordenação motora suficiente na boca para gerir os vários alimentos. Outro sinal que nos indica que o bebê começa a estar preparado é observar movimentos mastigatórios no bebê, mesmo quando ainda não tem dentes. E é muito importante que o bebê tenha interesse pelos alimentos. Isto também nos indica que o bebê está preparado para iniciar a alimentação. Na prática, os alimentos devem ser oferecidos no seu estado natural ou então confeccionados, mas sem necessidade de papas ou purés, de forma que o bebê consiga agarrá-los, tocá-los, levá-los à boca, mastigá-los e, quando estiver preparado, engoli-los. Os alimentos devem ser oferecidos num formato em que o bebê consiga agarrá-los conforme a sua idade e o seu desenvolvimento, e uma consistência segura, que é aquela que, como ponto de referência, podemos tomar a de uma banana muito madura. Vocês, antes de oferecer o alimento ao bebê, devem testá-lo e perceber se terá esta consistência segura.
O alimento deve ser do tamanho aproximadamente do dedo de um adulto, para que o bebê consiga agarrá-lo e levar à boca a parte que fica fora do punho. Vou mostrar então a tal consistência segura. É aquela em que o alimento se desfaz entre os vossos dedos. Vejam aqui como deverão confirmar isto antes de oferecer o alimento ao bebê. No caso de uma banana, quando queremos oferecer com casca, devemos lavá-la cuidadosamente e vou mostrar aqui vários formatos para oferecer banana ao bebê. Um deles pode ser assim, de forma que o bebê a consiga agarrar. Se acham que a banana é muito grossa, outra alternativa que tem é oferecer a banana sem casca. Vão a retirar a casca, podem fazer uma ligeira pressão para obter 3 perfeitos finger foods para os nossos bebês. Neste formato, a banana torna-se fácil para o bebê agarrar com o seu punho e levar à boca. Agora vamos confirmar a consistência. Reparem como ela se desfaz muito facilmente entre os meus dedos. Esta banana tem a consistência certa para o bebê iniciar a autoalimentação. A partir do momento em que o bebê começa a desenvolver movimentos de pinça fina, por volta dos 9, 10, 11 meses, vocês podem começar a oferecer os alimentos cortados mais pequeninos. Mas atenção, que a consistência continua a ser aquela que o alimento se desfaz muito facilmente entre os vossos dedos. Quando colocamos esta abordagem na prática, vamos ter que adaptar a forma como confeccionamos os alimentos. Por exemplo, se eu quero preparar massa ou algumas hortícolas mais firmes, na sua confecção, se eu, por exemplo, gosto de massa al dente, para o bebê vou ter que deixar cozer mais algum tempo para a massa adquirir aquela consistência adequada. Devemos ter o cuidado de não adicionar sal, mel, açúcar ou adoçantes artificiais aos alimentos que preparamos para o nosso bebê, pois estes não são indicados antes dos 12 meses de idade. Muito importante, evitar alimentos firmes, como a cenoura crua, a maçã crua e alimentos arredondados e duros, como por exemplo os frutos secos, as uvas, os tomates cherry, porque constituem um maior risco de engasgo. Em termos de segurança, é fundamental que o bebê esteja bem sentado, direito e no controle. E também garantir que o bebê nunca fica sozinho com comida à sua disposição. Composição do prato. Nós, no prato, devemos sempre colocar alimentos ricos em energia e as fontes de ferro devem ser uma prioridade. Neste caso, coloquei humus de grão no pãozinho. Também deve haver sempre a oferta de hortofrutícolas para garantir a variedade e, atenção, variam sempre muito em termos de texturas, de formatos, de cores, de sabores, para o bebê ter a melhor experiência sensorial possível. Vou colocar aqui já como exemplo o que eu colocaria aqui neste pratinho. A água deve ser oferecida a partir do momento em que iniciamos a alimentação complementar dos nossos bebês. A água deve estar disponível durante a refeição. O bebê bebe guiado também pelos seus sinais de sede. Podemos oferecer a água num copo aberto a partir dos 6 meses de idade. Vocês podem utilizar um copo de vidro que tenham por casa, que seja forte o suficiente para não partir, ou então um copo mais específico para alimentação infantil, mas que seja um copo aberto. E quando vamos a introduzir os talheres? É importante que os bebês toquem, sintam os alimentos com as suas próprias mãos, mas podemos começar a oferecer os talheres a partir do momento em que os bebês demonstrem interesse pelos talheres dos adultos. O momento da refeição deve ser um momento de aprendizagem e de amor, momentos em que olhamos nos olhos dos nossos bebês e das nossas crianças e temos uma conversa agradável. A Organização Mundial da Saúde diz isto e eu não podia estar mais de acordo. Espero que tenham gostado deste contributo. Não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube do Continente, fazer um gosto neste vídeo e partilhar com quem achem que poderá fazer sentido. Até breve!